Aí, tá gravando. Bom dia não, boa tarde já. Boa tarde a todos. São 12 horas 10 minutos. Vamos dar início na sessão. Solicito ao primeiro secretário, Antônio de Olivetti Gabriel, que certifique a presença dos senhores vereadores para que se inicie a 18ª sessão extraordinária do 4º ano legislativo da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Fartura. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanham. Certifico a presença de todos os vereadores para a sessão, senhor presidente. Certificar a presença dos senhores vereadores e, havendo um quórum legal e regimental, sob proteção de Deus, declaro aberto a 18ª sessão extraordinária do 4º ano legislativo da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Fartura, comunicando que a presente sessão foi convocada especificamente para fins mencionados no edital da convocação número 18 de 2020. Solicito ao senhor primeiro secretário, Antônio de Olivetti, que proceda à leitura dos projetos que deram origem à presente sessão extraordinária. Projeto de Lei 61, de 16 de setembro de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar da outras providências. Hamilton César Bortotti, prefeito municipal de Fartura, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprove e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir na Contadoria Municipal um crédito adicional suplementar na importância de R$ 260 mil. A seguinte dotação do orçamento vigente. Poder Executivo, fichas 314, material de consumo R$ 100 mil. Ficha 317, material de distribuição gratuita, R$ 30 mil. Ficha 374, diárias de pessoal civil, R$ 30 mil. E ficha 383, material de consumo, R$ 100 mil. Artigo 2º. Para a cobertura do crédito autorizado no artigo 1º, será anulada parcialmente a seguinte dotação do orçamento vigente. Fichas 310, vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, 230 mil, e ficha 340, vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, R$ 30 mil. Artigo 3º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Fartura, em 16 de setembro de 2020, assina Hamilton César Bortotti, prefeito municipal. Justificativa. Senhor presidente, com os cordiais cumprimentos, estamos submetendo à apreciação o presente projeto de lei, que solicita de Vossa Excelência e dos nobres vereadores a autorização para a abertura de crédito suplementar, conforme solicitação da Coordenadora Municipal de Saúde, Rejane Silva de Medeiros, para aquisição de medicamentos e insumo para a manutenção do serviço de saúde, fraldas, leite e custeio de reparos em veículos da frota da Coordenadoria de Saúde. Saliente que o projeto está dentro das normas da contabilidade pública e de acordo com a Lei Federal 4.320, e depois de submetido à apreciação e aprovação de Vossa Excelência e dos nobres vereadores, o setor contábil e financeiro irá efetuar os ajustes contábeis necessários ao cumprimento da lei. Sendo de extrema relevância o presente projeto de lei, contando com sua valiosa compreensão, solicito análise com urgência urgentíssima e aguardo ser atendido por Vossa Excelência e pelos nobres edis. Atenciosamente, assina Hamilton César Bortotti, prefeito municipal. Coloco em votação quanto à deliberação do projeto de lei número 61 de 2020. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos quanto à sua deliberação. Projeto de Lei 62, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar especial e da outras providências. Hamilton César Bortotti, prefeito municipal de Fartura, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprove e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Prefeitura Municipal de Fartura um crédito adicional suplementar especial no valor de R$ 380 mil, que será incluído na unidade rúbrica orçamentária da funcional programática detalhada abaixo. Especificação: vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, R$ 300 mil.
e obrigações patronais, R$ 80 mil. Artigo 2º, para a cobertura das despesas de execução desta lei, serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação do exercício 2020, decorrente de recursos federais. Artigo 3º, com as modificações descritas nos artigos anteriores, ficam alterados os anexos do PPA e anexos do LDO. Artigo 4º, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Fartura, em 16 de setembro de 2020, assina Hamilton César Bortotti, prefeito municipal. Justificativa. Senhor presidente, com os cordiais cumprimentos, estamos submetendo à apreciação o presente projeto de lei que solicita de Vossa Excelência e dos nobres vereadores autorização para que o Executivo possa criar no orçamento municipal um crédito adicional suplementar especial, conforme solicitação da Coordenadora Municipal de Saúde, Regiane Silva de Medeiros, para recebimento de recursos federais destinados às ações de combate à pandemia de Covid-19. Saliente que o projeto está dentro das normas da contabilidade pública, de acordo com a Lei Federal 4.320, e depois de submetido à apreciação e aprovação de Vossa Excelência e dos nobres vereadores, o setor contábil e financeiro irá efetuar os ajustes contábeis necessários ao cumprimento da lei. Sendo de extrema relevância o presente projeto de lei, contando com sua valiosa compreensão, solicito análise com urgência urgentíssima e aguardo ser atendido por Vossa Excelência e pelos nobres edis. Atenciosamente, assina Hamilton César Bortotti, prefeito municipal. Coloco em votação quanto à deliberação do projeto de lei número 62 de 2020. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de voto quanto à sua deliberação. Projeto de Lei 63, de 16 de setembro de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar da outra providência. Hamilton César Bortotti, prefeito municipal de Fartura, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir na contadoria um crédito adicional suplementar na importância de R$ 270 mil, a seguinte dotação do orçamento vigente. Ficha 472, subvenções sociais, R$ 270 mil. Artigo 2º. Para a cobertura do crédito autorizado no artigo 1º, será anulada parcialmente a seguinte dotação do orçamento vigente. Ficha 427, obras e instalações, R$ 70 mil. Ficha 474, obras e instalações, R$ 200 mil. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Fartura, em 16 de setembro de 2020, assina Hamilton César Bortotti, prefeito municipal. Justificativa. Senhor presidente, com os cordiais cumprimentos, estamos submetendo à apreciação o presente projeto de lei que solicita de Vossa Excelência e dos nobres vereadores autorização para abertura de crédito adicional suplementar, conforme solicitação da Coordenadora de Assistência e Desenvolvimento Social, Janice Sebastiana de Oliveira Paula, para complementação orçamentária da programação aprovada pelo Fundo Nacional de Assistência Social, através do Sistema de Gestão e Transferências Voluntárias, para subvenção às ações desenvolvidas pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais a Pai de Fartura. Saliento que o projeto está dentro das normas da contabilidade pública e de acordo com a Lei Federal 4.320, depois de submetido à apreciação e aprovação de Vossa Excelência e dos nobres vereadores, o setor contábil e financeiro irá efetuar os ajustes contábeis necessários ao cumprimento da lei. Sendo de extrema relevância o presente projeto de lei, contando com sua valiosa compreensão, solicito análise com urgência urgentíssima e aguardo ser atendido por Vossa Excelência e pelos nobres edis. Atenciosamente, assina Hamilton César Bortotti, prefeito municipal. Coloco em votação quanto à deliberação do projeto de lei número 63 de 2020. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de voto quanto à sua deliberação. Projeto de Lei 74, de 16 de setembro de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar da outras providências. Hamilton César Bortotti, prefeito municipal de Fartura, no uso de suas atribuições legais, só saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º.
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir na Contadoria Municipal um crédito adicional suplementar na importância de R$30 mil a seguinte dotação do orçamento vigente. Ficha 439, equipamentos e material permanente, R$30 mil. Artigo 2º, para a cobertura do crédito autorizado no artigo 1º, será anulada parcialmente a seguinte dotação do orçamento vigente. Ficha 426, equipamento e material permanente, R$30 mil. Artigo 3º, para entrar em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Fartura, em 16 de setembro de 2020, assina Hamilton César Bortotti, prefeito municipal. Justificativa. Senhor presidente, com os cordiais cumprimentos, estamos submetendo à apreciação o presente projeto de lei que solicita de Vossa Excelência e dos nobres vereadores autorização para a abertura de crédito adicional suplementar, conforme solicitação da coordenadora de Assistência e Desenvolvimento Social, Janice Sebastiana de Paula, para aquisição de imóveis e equipamentos para a sede do órgão gestor da Coordenadoria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Saliento que o projeto está dentro das normas da contabilidade pública e de acordo com a Lei Federal 4.320. Depois de submetido à apreciação e aprovação de Vossa Excelência e dos nobres vereadores, o setor contábil e financeiro irá efetuar os ajustes contábeis necessários ao cumprimento da lei. Sendo de extrema relevância o presente projeto de lei, contando com sua valiosa compreensão, solicito análise com urgência urgentíssima e aguardo ser atendido por Vossa Excelência e pelos nobres vereadores. Atenciosamente, assina Hamilton César Bortotti, prefeito municipal. Coloco em votação quanto à deliberação do projeto de lei número 64 de 2020. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Nada mais havendo a ser tratado no expediente da presente sessão, e tendo as comissões arado pareceres favoráveis aos projetos em pauta na presente sessão, consulto aos senhores vereadores a possibilidade de passarmos à ordem do dia. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, e os contrários que se manifestem. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador João Brunello. Senhor presidente, já que é conhecimento de todos, eu peço a dispensa de leitura dos projetos. Coloco então em votação o requerimento do vereador João Brunello. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade de voto. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 61 de 2020. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 61 de 2020. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Coloco em segunda discussão o referido projeto de lei número 61 de 2020. Coloco em segunda votação, em redação final, o projeto de lei número 61 de 2020. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de voto, despacho a sanção do prefeito municipal. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 62 de 2020. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 62 de 2020. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Coloco em segunda discussão referido projeto de lei número 62 de 2020. Coloco em segunda votação, em redação final, o projeto de lei número 62 de 2020. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de voto, despacho e sanção do prefeito municipal de Fartura. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 63 de 2020. Coloco em primeira votação projeto de lei número 63 de 2020. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 63 de 2020.
Coloco em segunda votação, em redação final, o projeto de lei número 63 de 2020. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade de voto, despacho a sanção do prefeito municipal de Fartura. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 64 de 2020. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 64 de 2020. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. E os contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Coloco em segunda discussão e redação final o projeto de lei número 64 de 2020. Coloco em segunda votação e redação final o projeto de lei número 64 de 2020. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade de voto. Despacho a sanção do prefeito municipal. Nada mais havendo a ser tratado na ordem do dia e da presente sessão, declaro encerrado, agradecendo a presença de todos e desejando uma boa tarde. Boa tarde. Deus abençoe a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Agora só